13. Primeiro Crônicas 14, 13. Diz assim: porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe: Deus, não subirás. E disse-lhe Deus: não subirás atrás dele, mas rodeia-os por detrás e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Aqui Davi ele vai numa batalha contra os filisteus. Davi era um guerreiro, é um homem de batalha, um homem de guerra. E ele sabe muito bem as estratégias da guerra. Ele tinha as habilidades, ele conhecia a arma, ele conhecia sobre cavalgadura, ele conhecia sobre espadas, ele conhecia sobre lança, escudo. Ele sabia como utilizar o armamento contra os seus inimigos. Mas você vai olhar nesse texto que ele vai falar com Deus. Ele vai consultar a Deus se ele deve ou não ir, qual estratégia ele vai tomar. Davi, ele está no momento aqui de vitória. Ele está no momento de vitória. Porque a Bíblia vai falar aqui no versículo 10 que Davi já havia tido um confronto com os filisteus. Vai falar que Davi, ele já havia destruído ou derrotado o seu inimigo. Só que os inimigos, eles recuam, mas depois eles se fortalecem e retornam. Isso é muito rápido. E Davi, ele vai ter que lutar novamente. Entenda que, olha, ele recebe ele vai ao encontro do inimigo, mas ele vence o inimigo. E quando ele vence esse inimigo se retira. Mas pouco tempo depois, o inimigo vem de novo para o vale para lutar contra ele, e ele não vai lutar antes de falar com Deus. Essa mensagem aqui, irmãos, o ponto importante dessa mensagem é que Davi, ele luta em pouco tempo com o mesmo inimigo 2 vezes. Você vai ler no versículo 10, que fala que Davi consultou a Deus. Você vai ler aí no versículo 10, que então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, nas minhas mãos entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque eu os entregarei nas tuas mãos. Quando ele vai ao encontro do inimigo, ele consulta a Deus. Imagine que Davi era um camarada que sabia guerrear, mas ele nunca deixou de consultar a Deus. Às vezes a gente enfrenta situações na nossa vida, porque tem gente que está enfrentando o mesmo inimigo todos os dias. Dentro das igrejas nós temos pessoas vivendo batalhas terríveis. A gente não pode comparar eu não posso comparar a minha batalha, a minha guerra, a minha luta, a minha adversidade com a do outro irmão, cada um tem a sua. Mas aqui nessa noite, se eu perguntar aqui, quantas pessoas estão tendo uma batalha, quantas pessoas estão no enfrentamento com algum inimigo, eu acredito que a maioria aqui vai levantar a mão, porque nós todos os dias, nós enfrentamos inimigos. Todos os dias, irmão, é dia de guerra. Para o crente, eu estou falando para o crente, todo dia é dia de batalha. Você acordar já é uma bênção. Agora você, quando se levanta, o inimigo já está lá, esperando para poder guerrear contra você. E às vezes, tem gente que está enfrentando vários inimigos em várias áreas da sua vida, mas tem gente enfrentando um só inimigo todos os dias. E acha que a sua estratégia, ou a estratégia do dia anterior vai servir para aquele dia.
Davi, ele está fazendo aqui um combate contra o mesmo inimigo com um intervalo de poucas horas. Mas ele não deixou de, num segundo embate, consultar a Deus. No primeiro capítulo, no versículo 10, ele consultou a Deus. Devo ir contra os filisteus? O Senhor fala, vai e você vai ser vencedor. E quando ele vence, eles vão embora. Daqui a pouco eles retornam. E Davi, ele sabia que o inimigo já tinha memorizado a sua estratégia. Davi não era bobo. Tem crente aqui que sabe o inimigo que está enfrentando. Tem crente aqui que sabe que às vezes somente orar não adianta. Tem demônios, tem inimigos que você vai precisar de um reforço da oração, no jejum, na perseverança. Porque não é somente falar, irmã, pastora Emily, ora por mim. Lá na oração, ora por mim que eu estou enfrentando um embate. Não é só isso não. Todos os dias eu preciso entender que o meu inimigo, ele grava, ele sabe, ele conhece o que eu estou fazendo para combatê-lo. Não adianta amanhã você querer combater o seu inimigo com a mesma estratégia de hoje, porque não vai adiantar. O seu inimigo, ele ora, entre aspas, muito mais do que você. Se a gente falar em oração, irmão, a gente está mal. Não estou falando na igreja aqui não, estou falando na igreja em geral. Fiz uma oração de manhã na igreja, sábado de manhã. Aí veio os irmãos da igreja, são de irmãos de outras igrejas, uns irmãos que gostam de ir no monte, nada contra, tá? Quando eu posso eu vou, né? Não tem problema nenhum, vá ao monte sim, vai, mas vai orar. E aí chegou uma galera do monte, né? E aí a gente botou lá uns 40, 45 minutos de joelho. Aí pastor é fogo, né, irmão? Pastor ele ora, mas ele ora e ele fica olhando para a igreja, né? Ele ora e dá uma olhadinha para o salão. Menos de 15 minutos de oração, o povo do monte estava sentado. Aí eu não perdi tempo. Na hora que acabou a oração, eu falei, irmão, tem irmão que não está aguentando nem 10 minutos de oração. Ele acha que essa estratégiazinha de dobrar o joelho aqui na igreja no dia do culto e falar, Senhor, me guarda, me livra. Ó, Senhor, me guarda, me livra. Abrir a Bíblia aqui, quando o irmão faz a leitura introdutória aqui, ele abre a Bíblia. Mas em casa a Bíblia, eu não vim aqui para doutrinar, mas eu vim aqui para deixar uma palavra para você despertar e ser vencedor. Você não pega nem na Bíblia. A gente não lê Bíblia, a gente não busca a Deus. A gente parece que transforma quando passa por aquela porta. A gente vira o santo quando passa por aquela porta. A gente está no manto quando passa por aquela porta. Mas o inimigo já entendeu qual é a minha estratégia. Por isso que Davi, ele é dotado de uma sabedoria do céu. E quando ele enfrenta o inimigo e vence, ele sabe que se ele fizer a mesma estratégia, ele vai perder a guerra. Aí Deus fala, dá a volta. Quando você ouvir o barulho na copa das amoreiras, você dá a volta por trás. E você vai vencer o teu inimigo. A gente está precisando ouvir a voz do céu. Eu não preciso sair da minha igreja para ir na oração da irmãzinha, da Mariazinha, da irmã Chiquinha. Eu não preciso. Deus falar comigo neste lugar. Deus falar contigo. Deus colocou um pastor aqui, Deus colocou pastores aqui, Deus colocou profetas nessa casa para abençoar a tua vida. Mas você precisa entender isso. O teu inimigo, ele conhece as suas estratégias. Ele sabe que hoje você se fortaleceu, mas amanhã você precisa estar mais forte do que hoje, porque ele vem te arrebentando. Não tem pena de você não. O inimigo não tem 0,0000001% de bondade, ele é mau, ele é 100% maligno, ele quer destruir você. É só você dar uma brecha, dar um mole, e ele derruba você. Mas você quer vencer? Você quer vencer, irmão? Tem só um irmão que levantou a mão. Eu não sou muito de falar isso não. Esse negócio de pregador, né, irmão? Aí
tem irmão que fala assim, 3 irmãos falaram amém. Ninguém falou amém, ele só falou que 3 irmãos falaram amém. Mas você quer vencer, irmão? Eu quero vencer, irmãos. Eu quero vencer. Mas para vencer eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso ter esse entendimento de que eu tenho uma certa capacidade. E tomara que a sua capacidade seja uma capacidade de perseverança. Porque o mais difícil hoje é ter perseverança. O mais difícil hoje é perseverar. Obrigado. É para mim. O mais difícil hoje é perseverar. É a gente ser constante. A Bíblia fala que nós devemos ser constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E o mais difícil hoje está sendo isso. Tem muita gente desanimando. O inimigo tem trabalhado, irmãos, para derrubar. Trabalha na mente. Gente bebendo de fonte contaminada. Tem uma fonte aqui, irmãos. Eu falei isso aqui na sexta-feira. Tem uma fonte que desce lá do alto. Ela corre por esse altar. É água limpa, fresca, sem impureza, é água pura do céu. Ela desce nesse altar, ela vem, ela escorre por aqui, ela vai pegando você aí e vai pegar quem passa lá fora, quem passa ali na rua. É a água que desce do trono. É nesse lugar. Mas tem gente que está sendo ludibriada. Assim como eu falei isso na escola dominical hoje, tem pessoas na internet botando jaleco de médico e falando para você não tomar mais um remédio. Não, toma isso aqui. Não toma mais. A minha esposa, ela toma glifage. Aí a gente cansa de ver lá, o cara bota e nem é médico. Eu vou só contar uma coisa que você já sabe, mas eu vou falar baixinho. Tem pastor que não é pastor. Cuidado. Tem pastor que não tem nem igreja. Não existe pastor sem ovelha. Não existe pastor sem ovelha. Está na internet. E a gente está, às vezes, se alimentando de uma água suja. Se eu pegar um conta-gota com água de esgoto e botar nesse copo aqui, uma gota, e te oferecer a alguém aqui, você bebe, você não bebe. Porque ela está com uma gota de contaminação. A gente precisa estar alerta. O inimigo, ele não está usando mais. Ele fala assim, está usando um falso profeta. Aquele que você está elegendo como profeta da sua vida, que fica lá na internet fazendo live. Se você compartilhar com não sei quantas pessoas, eu vou deixar, olha o profeta, eu vou deixar Deus me usar para você. É um miserável. Eu estou falando isso porque eu vi. E eu conheço a pessoa. Ele fala mais em língua do que profetiza. E quando profetiza, profetiza da carne. E a gente está dando ouvido para isso. O inimigo não está mais usando alguém lá de fora. Ele está usando alguém que parece ser de dentro, mas não é. Mas no nome de Jesus, Deus está limpando meus ouvidos hoje. Eu vou falar o teu não. Deus está limpando meus ouvidos hoje. Deus está limpando a minha visão hoje. Deus, o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo está me dando mais sensibilidade hoje para eu sentir o que é Deus e o que não é Deus. Porque o diabo está fazendo isso. Ele não está usando. Você precisa entender que tem profeta nessa casa, que tem homem de Deus, mulheres de Deus, jovens, cheios do Espírito Santo nessa casa, para abençoar a tua vida. Eu vou falar uma coisa aqui, porque eu sei que o pastor não vai sair flutuando pela igreja aqui. O pastor Martiliano está ali. O pastor Martiliano foi na minha igreja, nós estamos em 2025, mais ou menos 2018. Foi lá, ele não vai lembrar nem disso, não sei se ele vai lembrar. E toda vez que eu converso com a minha mãe estava nesse dia, e minha mãe fala isso.
estava lá, era mais ou menos 2018. Eu vou falar isso, pastor, eu sei que o Senhor é homem de Deus. Eu sei que o Senhor não vai inflar. Tem gente que a gente não pode nem falar, porque infla. Cara, tem pessoas que precisam se autoafirmar. Eu sou profeta. Se eu não sou profeta, irmão, pelo amor de Deus, se não for a graça dele, se não for a misericórdia dele. O pastor Martiliano foi na nossa igreja lá, na congregação pequena, na igrejinha, lembra? Aquela igrejinha lá. E Deus usou o pastor Martiliano. E Deus falava assim pela boca dele: daqui a alguns anos virá uma assolação sobre a terra, sobre o planeta, sobre o globo. E não vai ser no Brasil, vai ser mundial, mortandade. Ô, irmão, mortandade vai tomar a terra. O senhor lembra disso? O senhor não lembra, mas minha mãe lembra. Minha mãe sempre fala, o pai do pastor Carlão, você lembra, Moisés, que Deus usou ele? Eu falei, lembro. Vai vir uma mortandade. Quando passou mais um pouco, uns menos de 2 anos, a Covid veio varrendo o planeta. Foi no outro ano, 2019. Veio varrendo o planeta. E às vezes a gente está... Eu vou fazer aqui que eu já fiz na minha igreja. Dando ouvido para isso aqui, irmão. Eu não estou falando que aí eu vim aqui para... o pastor Martiliano é meu amigo. Eu não vim aqui para fazer... não, pelo amor de Deus. Tem irmãos aqui que me conhecem, tem uma opção de irmão aqui que me conhece, sabe quem sou eu. Mas tem profeta aqui, irmão. Tem gente aqui que pode te ajudar. Tem gente aqui que já passou, eu vou pegar. Tem gente aqui que já passou experiências que você precisa colar com eles. Você precisa ouvir essas pessoas. A palavra dessa noite é para você que vai tomar decisão. E ninguém aqui quer tomar uma decisão errada. Porque uma decisão errada tem uma coisa chamada consequência. E tem consequências que carregaremos por toda a nossa vida. Independente se a glória de Deus vier sobre você, se você for ungido, se você for capacitado, se você for cheio do Espírito Santo, se você for do manto, do remanto, do decanto, se seja o que for, mas vai perseguir você a consequência. Você precisa tomar decisão. Eu sei que Deus está falando com alguém hoje. Você precisa tomar decisão. Mas você precisa ter uma estratégia. E você precisa ter uma estratégia para todos os dias. Não é a mesma. Você tem uma estratégia hoje. E amanhã de manhã você acorda e fala: Senhor, qual é a estratégia de hoje? Sabe por quê? Porque isso aqui é o mapa da batalha. O teu inimigo está se movimentando nesse mapa. Ele, às vezes, se hoje você dormiu, o teu inimigo estava ali. E quando você acorda, você olha e fala: cadê ele? A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele é astuto. O nosso inimigo, ele é sagaz. Quando eu era pequenininho, não tinha a salinha das crianças, era o conjuntinho Estrela da Manhã das criancinhas. E cantavam um hino que falava que o diabo tinha um sapatinho de algodão. E ele muda de posição e você não ouve. Ele muda de lugar e você não percebe. É por isso que você precisa ter uma estratégia todos os dias. Você acorda: Senhor, eu sei que o inimigo está armando uma para mim hoje. E ele está. E você precisa pedir uma estratégia para Deus. Você quer vencer, você quer ganhar, você quer conquistar, você quer perseverar, você quer ficar pelo menos de pé. Tem que ter uma estratégia e tem que pedir estratégia ao Senhor. O inimigo é o mesmo, mas ele também é estratégico. O inimigo é o mesmo, mas ele também é estratégico. Nessa noite, eu quero pedir que você reflita um pouco. Eu peço que você feche os teus olhos. E que você pense um pouquinho nas batalhas que você tem travado. Eu quero pedir que você reflita um pouquinho sobre as batalhas que você tem travado.
Talvez você precise de mais tempo, porque são muitas. Ou talvez tenha uma grande batalha, um grande inimigo, um grande gigante que você está enfrentando. Às vezes esse inimigo pode ser até você mesmo. Vencer as suas vontades, vencer os impulsos da sua carne. Muita gente lutando dentro da igreja. Muita gente lutando para vencer os impulsos carnais. Mas o Senhor está aqui nessa noite para ouvir você. Ele está pronto todos os dias. Ele está pronto todos os dias para te dar uma estratégia nova para cada dia da sua vida. Porque, irmão, enquanto estivermos aqui, estaremos travando uma batalha. Enquanto você estiver nessa terra, você vai estar travando uma batalha. O vosso inimigo, ele não descansa. O nosso inimigo, ele não descansa. O nosso inimigo, ele não para. Ele trabalha para destruir você. Ele quer tirar você dessa posição que você está. Ele quer quebrar as suas pernas. Ele quer te imobilizar. Ele quer parar contigo, Ele quer parar a sua casa, a sua família, Ele quer parar os seus negócios, Ele quer parar a tua empresa, Ele quer parar o teu propósito, o seu sonho. Ele não quer que você vá adiante, Ele não quer que você seja feliz, Ele quer acabar com o teu casamento. Esse é o inimigo da tua vida. Ele está trabalhando todo dia. E o que você está fazendo? O que você pode fazer hoje? Pelo menos mantenha-se de pé. Pelo menos mantenha-se de pé. Porque ao final de uma guerra, ninguém chega limpinho. Quem foi da caserna aqui? Da caserna. Irmão, sabe o que é caserna, não? Quem foi? Quem serviu às Forças Armadas aqui? Levanta a mão. Aqui. Como é que terminava o dia, né, irmão? Né, pastor Cláudio? Como é que terminava o dia do acampamento? Todo mundo limpinho, né? Estou vendo o Rony ali, é Rony? Né? Terminava limpinho? Nada, né? A gente terminava como? Sujo, cansado. Se tivesse arame farpado, todo arranhado, carrapicho, capim na valha. Irmão, todo arrebentado. Imagine numa guerra. É bomba, é tiro, é baioneta. É você ter que carregar um que está sem perna, um ferido, porque nós não deixamos ninguém para trás, amém, irmão? A gente carrega o amigo nas costas, ferido. A gente chega no final da batalha todo estraçalhado. Mas você recebe a medalha de pé. Sujo, machucado, sangrando, mas você está de pé, ó, para botar uma medalha no teu peito. É assim que tem que ser, irmão. Bota a faca nos dentes e vai para cima do inimigo, vai para cima dele mesmo. Porque o Senhor pelejará por vós. Aquele que está comigo é maior do que o que está no mundo. O homem confia em cavalos, em exército, mas nós faremos menção do nome do Senhor. No dia da vitória você vai tirar aquela bandeira e você vai arvorar a bandeira. Irmão, isso é tão bonito, isso é tão profético, porque o inimigo não vai estar lá nem para ver você arvorar a bandeira. Ele, irmão, o inimigo vai ser destruído, uma hora ele vai ser destruído. Você vai levantar a bandeira, olha que coisa linda. Vai tocar o tema da vitória. Ou não, irmão, o hino da vitória. O tema da vitória é do Sena, né? Vai cantar o hino da vitória. É Deus fazendo você avançar. Ninguém fica na frente do mar. Ninguém né? O mar está na frente, ele vai todo afobado, né? Vai para dentro da água. Não, irmão, fica lá esperando, persevera. Uma hora a ordem vem, o mar se abre. Porque mar não é para você nadar. Ou você anda por cima das águas, ou você passa com pés enxutos. São as duas opções para o crente. Não tem essa de tenta nadar, não, irmãos. Não tenta não, porque tentou entrar na água, a água deu aqui, quando viu ele estava nadando.
Mas espere o momento certo. Ou você vai receber a ordem para andar por sobre as águas, ou você vai esperar o mar abrir, você vai passar com pés enxutos. Eu sempre venho aqui, quando eu venho aqui pregar, eu falo, vocês nunca vão pular na minha pregação. Porque Deus chamou cada um para uma coisa. E Deus não me chamou para fazer você pular na pregação. Mas com certeza Deus vai continuar falando contigo nessa noite. O Espírito Santo vai falar contigo quando você chegar em casa. Quando você dormir de madrugada, eu peço, Espírito Santo, eu posso pedir isso, eu posso pedir isso. Tem pessoas aqui que não são crentes, talvez não aceitem Jesus hoje, mas Jesus vai falar contigo no sonho. Deus vai se apresentar a você no sonho. Eu oro para quem, lá na igreja, quando fala assim, meu esposo não quer vir à igreja, a nossa oração, Senhor, se mostra a ele em sonhos. Deus fez isso com o Faraó, não vai fazer contigo? Ele vai se aparecer para você num sonho, coisa horrenda, né, irmão? Coisa terrível, não é fácil não, mas Deus vai falar contigo. Deus te trouxe aqui hoje, para você tomar uma decisão na sua vida, a maior decisão que você pode tomar, a maior decisão que você pode tomar na sua vida. Pode cantar, minha filha? Vem cá, minha filhinha, Maria Eduarda. Ela vai louvar aqui. O pastor falou que eu podia ir até às 9, mas eu não vou. Eu sei que tem mais coisa para acontecer. Aquilo que Deus entrega para a gente entrega para a igreja, e parou ali onde Deus falou, e depois é o Espírito Santo que convence da verdade, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Enquanto ela canta aqui, cadê o pastor? Pastor, eu posso pedir a igreja para ficar de pé? Você fica em pé um pouquinho, agora você vai pular. Pula aí, irmão. Vai ficar em pé. Amém. Enquanto ela vai louvando aqui, e depois eu quero orar por você e passar o microfone para o pastor, está na direção do trabalho. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Na pele um frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Será que você pode clamar isso nessa noite? Será que você pode louvar? Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar.
ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito. Eu não vou só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar. Sim, eu posso clamar, Mestre. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar. Ele te leva pelo fogo, curando todo teu ser. Confio. Confio em ti. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite o Senhor está te chamando para tomar uma decisão. É você tomar uma decisão. É a maior decisão da sua vida. Eu quero saber se nessa noite tem alguém aqui que entrou aqui e Deus falou contigo nessa palavra, nesse louvor, nos louvores que aqui foram cantados. O Senhor tem uma vida para você. Você hoje vive uma vida, mas com Cristo você viverá em novidade de vida. Eu falo que o Evangelho não resolve problema. O Evangelho não veio para resolver os problemas da sua vida. O Evangelho é salvação, é vida nova, é viver em outra dimensão, é você viver de uma forma diferente que você vive hoje. É claro que o Evangelho é de Jesus. E o Jesus do Evangelho, aonde ele passava não ficava cego. Aonde ele passava o coxo se levantava. Aonde ele passava o mudo falava.
aonde ele passava, até mortos ressuscitavam. O Senhor desse evangelho quer que você, a partir de hoje, comece a tomar decisões certas na sua vida. Tem alguém nessa noite aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Tem alguém aqui nessa noite que entrou neste lugar e não conhece, não está andando com Cristo? Ele ama você, Ele quer te dar um novo amanhã, Ele quer fazer com que você todos os dias acorde na certeza que você tem uma vida nova para viver. Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje para você viver com Ele. Ele está chamando você hoje. Não resista à voz do Espírito Santo. Eu creio que Ele falou contigo. Não resista à voz do Espírito Santo. Vem aqui na frente. Tem alguém nessa noite? Glória a Deus. Eu vou orar então. Eu vou orar porque tem pessoas aqui também que precisam tomar outras decisões. Tem a decisão que é a maior decisão que nós tomamos na nossa vida, que é aceitar a Cristo. Mas amanhã é segunda-feira e você precisa tomar decisão. Você precisa tomar uma decisão. E eu quero orar para que você permita que o Espírito Santo Ele te guie nas tomadas de decisões na tua vida. Em tudo que você vai fazer. Ele vai te dar a certeza de que Ele está falando contigo. Eu conheço a voz do meu Senhor. Eu conheço a voz do meu Deus. Eu não vou ser confundido. Eu conheço a voz do meu Deus. E nessa noite Ele vai falar contigo. Quem aqui conhece a voz do Deus que serve? Eu conheço a voz do meu Deus. Aleluia. Você precisa tomar uma decisão. E eu quero orar por você agora. Você que precisa tomar uma decisão essa semana, só levanta a mão assim, não é para você vir aqui na frente, é só para saber se você tem que tomar decisão. Levanta a mão. Alguém que tem que assinar algum contrato, tem que tomar a decisão de uma cirurgia, tem que tomar a decisão de qual porta vai entrar, tem que tomar uma decisão. Ah, pastor, eu estou num relacionamento e eu preciso tomar a decisão desse relacionamento. E a minha oração é para que você tome a decisão certa. Porque aqui a gente não é a favor de divórcio, não. Né, pastor Carlão? Aqui nosso Deus conserta tudo. Ele conserta tudo. Ele vai trazer alegria para a tua casa. Ele vai trazer alegria para dentro do teu lar. Talvez você entrou aqui hoje e falou assim: ah, eu vou chegar em casa amanhã, vai voltar tudo ao normal. Deus vai trazer alegria para a tua casa. Você vai ser feliz tomando a decisão certa. Eu quero orar por você. Eu estava ali, minha filha estava cantando, Deus estava falando comigo. Davi, ele vai tomar uma decisão. Ele está tomando uma decisão porque Saul, ele está perseguindo Davi. E ele quer matar Davi. E Davi foge para o lado do inimigo. E lá no lado do inimigo, Davi ele foge, porque para ele ir para o lado do inimigo, ele tomou uma decisão. Ele não está mais do lado de Israel, ele vai para o lado do inimigo. Ele leva com ele 600 homens e suas famílias. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso aqui, mas a tua decisão não arrasta, não vem só sobre você. A sua decisão vai arrastar a sua esposa, vai arrastar os teus filhos.